E olha aqui, ó, dois grandes empresários desse setor de medicamentos foram presos. Desviaram 48 milhões de reais em recursos públicos de hospitais no Rio de Janeiro. Põe as imagens para mim. Ali estão os irmãos. Põe as imagens para mim. Você vai vendo, eles moram nesses condomínios de luxo. Os carros deles foram levados também. Põe no Cidade. Relato de uma médica revoltada com a situação do Hospital Jacari, na zona norte do Rio. Eu tenho 10 crianças asfíxicas nesse período, só em setembro. 10. Desses 10, quantos morreram? 4 que morreram por asfixia. Você acha isso normal? A conversa é com o diretor da Unidade de Saúde, Eduardo de Moraes Bonifácio. Num outro trecho, ela reclama da demora na reposição de óxido nítrico, um gás importante usado no tratamento dos pulmões. Levaram um tempão para repor, a criança estava dependente de óxido nítrico. O diretor confessa ter mandado economizar no uso do gás. Eu falei para poder controlar o óxido nítrico para a gente usar menos. E aí o que aconteceu? Não deu tempo. Quando o óxido nítrico chegou, a criança já estava morrendo. As escutas telefônicas foram autorizadas pela Justiça e fazem parte de uma investigação que terminou com a prisão de 8 pessoas na semana passada. Entre elas, o próprio diretor do hospital. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número de crianças mortas por asfixia dentro do Hospital Jacari, no período citado pela médica, é muito alto. O aceitável pelos especialistas é de 3 a 6 óbitos a cada 1.000 crianças. Números que poderiam ter sido evitados se não fosse a corrupção. Estas crianças, antes de tudo, teriam sido vítimas de um esquema milionário de desvio de verba pública. Eduardo fazia parte da quadrilha chefiada pelos irmãos Walter e Wagner Pellegrini. Eles são responsáveis por uma organização social de saúde chamada Biotech, que administrava, além do Hospital de Jacari, o Hospital Pedro II, na zona oeste do Rio. O esquema liderado por eles funcionava da seguinte forma. Entre março de 2012 e setembro de 2015, a Biotech recebeu 515 milhões de reais do município e pagou 151 milhões a 8 fornecedores com preços superfaturados. Depois, pegou de volta 48 milhões de forma fraudulenta. Na semana passada, o Ministério Público, com o apoio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a DRACO, realizou uma operação para acabar com a farra do bando. Num dos apartamentos dos irmãos Pellegrini, num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, foram apreendidos 4 carros luxuosos, uma moto, 20 quilos de joias de ouro, relógios de marca e R$1,5 milhão de reais em dinheiro que estavam dentro de uma mala. Somente neste condomínio, os irmãos tinham 4 apartamentos avaliados em 24 milhões de reais. Walter e Wagner foram presos. Além da vida luxuosa dos irmãos Pellegrini no Rio, eles ainda são proprietários de uma fazenda no interior do estado com cerca de 40 cavalos. De acordo com as investigações, tudo era mantido com dinheiro público. Escutas telefônicas comprovam que materiais de um dos hospitais eram desviados para essa fazenda e utilizados na criação dos animais. Anota aí para mim umas coisas que a gente vai precisar pegar do hospital lá. 10 rolos de esparadrapo, umas 50 seringas de cada tipo, tá? Você vem para a fazenda quando? Prepara para você trazer, tá? Enquanto isso, faltam água, sabão e higiene em um dos hospitais administrados pelos irmãos Pellegrini. Os irmãos Pellegrini gerenciam hospitais públicos no Rio de Janeiro há quase 20 anos. Eles respondem na justiça a processos por improbidade e fraude de licitação. No Hospital Pedro II, o Tribunal de Contas já havia identificado indícios de desvio de recursos por parte da Biotech. Mesmo assim, em março deste ano, ela foi escolhida pela Secretaria Municipal de Saúde para administrar o Hospital de Jacari. O contrato previa repasse de mais de 146 milhões de reais. O ex-subsecretário municipal de Saúde do Rio, João Luiz Ferreira Costa, também é investigado por participar do esquema, mas responde em liberdade. Mas essa é a questão, né? A questão que eu penso, não sei se você pensa como eu, mas o que ocorre é o seguinte: uns 2 sujeitos como esse, que fraudaram tantas coisas segundo o Ministério Público, e como disse ali a reportagem, várias crianças acabaram mortas porque eles entravam com medicamento, mas o medicamento não aparecia. Minha opinião é que eles têm que responder
também por assassinato. Porque na hora que eles tiram, né, fraudam os hospitais, e ao fraudar os hospitais, as pessoas morrem pela falta dos produtos que eles dizem ter comprado, resumo, eles têm que responder por assassinato. Quantos forem, mas não é só a questão, porque eu sempre digo aqui, as quadrilhas que estão dentro do poder, seja que poder for, as quadrilhas, Congresso, Executivo, governo, seja ele qual for, resumo, essas quadrilhas matam mais do que as facções criminosas. E essa é que é a verdade. As facções criminosas são um terror. Vão lá, assaltam, matam, roubam banco, não sei o quê, mas os caras colocam a vida deles em risco. Esses não. Esses usam paletó, gravata, terno bonito, discursam bem, falam bonito, se elegem ou entram para cargos importantes em governos e a partir daí roubam. Quem mata mais? Eu duvido que a resposta não seja no crime que está dentro dos diversos poderes do país. E isso mata. Imaginar que um país como o nosso, de mais de 200 milhões de habitantes, está paralisado por causa de um sujeito chamado Eduardo Cunha, o país está paralisado, chefes de família perdendo emprego, as empresas sufocadas, lutando para não demitir. Resumo, e um sujeito paralisa o país, se esse país é o que eu mando, ele está na cadeia. Ah, se não está, eu duvido se não está.